Olá mundo, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu queria falar de algo um pouco diferente do que a gente está acostumado. Em breve eu vou postar mais vídeos de React Query, mas hoje eu queria mostrar essa novidade do mundo do Deno, que para quem não sabe é um runtime alternativo ao Node. Até o nome brinca um pouco com as sílabas do Node, porque são as mesmas sílabas, só invertido, né? Então fica Deno. E é um runtime que tem algumas características bem legais. Foi um dos criadores do Node que criou também. Então tudo aquilo que ele não queria ou queria mudar no Node ou queria ter feito diferente, ele fez agora no Deno. Posso estar falando alguma coisa errada aqui, então se você souber melhor e quiser comentar aí embaixo, eu vou apreciar bastante. Mas o assunto de hoje é um novo framework, que é mais um framework JS, que é até um pouco enfadonho de ouvir isso, mas parece ser uma coisa bem interessante, principalmente porque é bem diferenciado em relação aos que já existem, né? O nome dele é Fresh e está na primeira versão, foi lançado aqui no dia 28 de junho. Eu nunca tinha ouvido falar, não sabia do desenvolvimento dele, mas me deparei com essa notícia e achei bem interessante. Então eu queria olhar junto com vocês o que é esse framework. Eu dei uma lida já por cima, mas a ideia é que nesse vídeo você conheça esse framework junto comigo. Eu pretendo fazer mais um vídeo também que é uma introdução, e aí vai ser um vídeo um pouco mais trabalhado, mais preparado de antemão. Então eu vou tentar fazer algum scriptzinho legal pro vídeo. E script eu quero dizer um roteirinho e não um script de código mesmo. Mas, enfim, a ideia é ter um outro vídeo um pouco mais direto, mais curto e mais direto ao ponto. Esse daqui vai ser um pouco mais estilo vlog ou, sei lá, mais informal, só para compartilhar a mesma experiência de estar conhecendo o framework pela primeira vez. Então vamos lá, ele fala aqui na notícia que o Fresh é um novo framework full stack. Isso é uma coisa bem interessante já, porque muitos frameworks que a gente tem hoje não são full stack, né? Recentemente, a boa parte dos frameworks estão indo por esse caminho de full stack, mas era bem comum que os frameworks fossem muito focados em back-end ou front-end. Então, depois do Next, por exemplo, que é um framework de React, começou de volta a ficar em alta os frameworks full stack, né? Então teve também o Blitz, que eu não sei como que tá hoje, vamos ver. Blitz.js. Se eu não me engano, eles iam fazer umas mudanças bastante grandes no projeto. Eles estão mudando aqui eles estão mudando para serem um toolkit agnóstico de framework. Não sei exatamente o que isso quer dizer, mas a ideia inicial desse framework aqui era ser um framework full stack em JS, mais ou menos no estilo do Ruby on Rails, que foi uma grande febre também no mundo do desenvolvimento. E aí, além do Next e do Blitz, também tem ainda, né, o Remix, que não sei se emplacou já ou não, mas é um framework que muitas pessoas têm falado muito bem, principalmente quem usa fala muito bem dele. Eu particularmente não consegui me apaixonar por ele, mas talvez não tenha usado o suficiente, porque de fato eu nem não fiz nenhum projeto com ele. Enfim, temos esse novo framework chamado Fresh, que é com Deno, para Deno. Vamos ver o que mais ele fala aqui. Por padrão, páginas construídas com Fresh enviam 0 JavaScript para o cliente. Isso é uma premissa do Remix também. Uma das premissas dele é que funcione sem JavaScript nenhum no cliente. Então é bastante interessante também que eles estão focando bastante no server-side rendering. O que é um pouco diferente do Next, por exemplo, que envia JavaScript, envia o React para o front para re-renderizar a página no front. Na prática, isso daqui não vai acontecer com muita frequência. Geralmente vai ter sim JavaScript no front também, no client, porque senão não dá para fazer páginas muito interativas sem JavaScript, não tem muito como fugir. Então, na minha opinião, já é uma afirmação que não é mais tão impactante ou tão relevante assim como esses anúncios
querem que seja. Na minha opinião, claro, e talvez eu esteja muito errado. O framework não tem nenhum build step, o que permite uma ordem de magnitude na melhoria dos tempos de deployment. Isso aqui é muito interessante e eu acho que é muito devido ao Deno, não tenho certeza, mas isso quer dizer que a gente não precisa mais de Babel ou de Webpack, apesar que o Webpack e Babel têm algumas funções bastante diferentes, mas enfim, parece que esse framework permite que a gente pule alguns passos na hora de preparar a aplicação para produção, simplifica bastante. Isso eu acho que é um ponto bastante a favor desse framework. Hoje nós estamos lançando a primeira versão estável do Fresh. A renderização client-side se tornou muito popular nos anos recentes. O React e outras ferramentas tipo React permitiram que programas, que páginas fossem construídas com uma UI bem complexa, com bastante facilidade, o que é bastante verdade. Essa popularidade é mostrada no espaço atual de frameworks web. Esse espaço é dominado por frameworks baseados em React. Mas renderização client-side é cara ou custosa. O framework frequentemente vai enviar centenas de kilobytes de código JavaScript para o cliente em cada request. Esses bundles JS frequentemente fazem pouco mais do que renderizar conteúdo estático, que poderia muito bem ter sido servido em HTML plano. Então, muitas vezes, por exemplo, um blog é um exemplo muito típico de uma página de conteúdo estático, que não precisa ser renderizado no client-side. Você pode simplesmente entregar um HTML pronto para o front. Essa é a ideia principalmente do Next.js, por exemplo, do Remix e desse framework também. Alguns frameworks novos também permitem server-side rendering, como por exemplo Next e Remix. Isso ajuda a reduzir o carregamento de páginas, fazendo uma pré-renderização no servidor. Mas a maioria das implementações ainda enviam toda a infraestrutura de renderização para a aplicação inteira, para todos os clientes, para que a página possa ser re-renderizada no cliente, que é o caso, por exemplo, do Next.js. O Remix já é um pouco mais focado em server-side rendering mesmo. Isto é um mau desenvolvimento. O JavaScript client-side é realmente custoso. Ele diminui a velocidade da experiência do usuário e drasticamente aumenta o consumo de energia em dispositivos mobile e é frequentemente não robusto. Não sei exatamente o que ele quer dizer com não robusto. Mas enfim, o Fresh usa um modelo diferente, um que você envia 0 KB de JavaScript para os clientes por padrão. Onde a maioria da renderização é feita no server e o cliente é apenas responsável por re-renderizar pequenas ilhas de interatividade. Um modelo onde o desenvolvedor explicitamente opta por fazer o rendering ou a renderização no client-side para componentes específicos. Esse modelo foi descrito lá em 2020 por Jason Miller no seu post no blog Islands Architecture. No seu núcleo, o Fresh é um framework de roteamento e de templating, um motor de templating, que renderiza as páginas no momento em que são requisitadas num servidor. Em adição a essa feature de renderização just in time, o Fresh também provê uma interface para facilmente renderizar alguns componentes no client para maior ou máxima interatividade. O framework usa Preact e JSX ou TSX para renderizar e fazer o templating tanto no server quanto no client. A renderização no client é completamente opcional a nível de componente. E como tal, muitas aplicações vão enviar nenhum JavaScript para o cliente.
Muito interessante isso daqui porque parece que vai ser bem fácil diminuir o tamanho do JavaScript que você envia por cliente. Se você puder enviar só o JavaScript realmente necessário, só dos componentes que vão ter interação, é algo bastante, é um avanço bastante grande. E o Fresh não tem um build step ou um passo de build. O código que você escreve é diretamente o código que roda no servidor e no client side. E qualquer transpilação necessária do TypeScript ou JSX para JavaScript puro é feita just in time quando é necessária. Isto permite iterações muito rápidas e deployments instantâneos. Muito interessante até aqui. Agora eu acho que vai ser interessante a gente ver na prática como tudo isso funciona. Para realmente explicar o que faz do Fresh especial, vamos fazer o scaffold de um novo projeto e olhar um pouco de código. Deixa eu ver se eu tenho o Deno aqui na minha máquina. Não tenho, então eu vou ver como instalar aqui. Beleza, acho que instalou, vamos rodar agora. Está instalando as dependências, pelo que eu estou entendendo. E aqui ele está sugerindo de instalar o twinned.dev para estilização. Esse twinned deve ser o Tailwind. Ele é o Tailwind in.js, que deve ser alguma variação do Tailwind CSS. Como eu não sei se eu devo instalar ou não, eu vou instalar, porque deve ser a opção mais recomendada se ele está perguntando, né? Criou o projeto, deixa eu aumentar a fonte, que agora que eu percebi que ela está pequena. Agora vamos entrar na pasta do projeto e rodar o Deno Task Start. Aparentemente já está rodando. Vamos ver a aplicação aqui no browser. E a gente tem um texto aqui, uma imagem. Bem-vindo ao Fresh. Tente atualizar esta mensagem no arquivo routes index.tsx e atualizar. E aqui tem dois botões com um counter para a gente ver como funciona a interatividade da página. Então vamos abrir esse código no code aqui. Então a gente tem aqui o Deno.json. Vamos ver pelo blog post que ele deve explicar um pouco melhor. Esse script gera o boilerplate mínimo requerido para um projeto Fresh na pasta que você especificou como último argumento do script de inicialização. Você pode aprender mais sobre o que todos esses arquivos significam no guia de Getting Started. Por agora, direcione sua atenção para a pasta de routes. Ela contém os handlers e templates para cada rota da aplicação. O nome de cada arquivo define quais caminhos a rota dá o match. O API/joke.ts serve os requests para /API/joke, por exemplo. A estrutura de pastas pode lembrar você do Next.js ou do PHP, porque esses arquivos também usam um sistema de roteamento por arquivos. Vamos olhar o routes index tsx. Vamos ver aqui o que ele quer dizer. Então, a gente tem uma pasta de routes, dentro dela tem um API e um joke. Aí ele está dizendo aqui que por estas pastas terem essa estrutura, que é bastante parecida com o Next.js, então ele vai criar rotas aqui seguindo essa mesma estrutura de pastas. Vamos ver aqui, API joke. Aí ele dá uma piada quando acessa essa rota. Beleza, muito interessante até aqui e bastante familiar também. E agora ele está falando para olhar o routes index tsx. Routes index tsx. E aqui ele está reclamando dos imports que não pode encontrar os módulos. Deixa eu ver se eu preciso instalar alguma extensão do Deno. Agora sim, o VS Code entendeu os imports com o Deno.
Então aqui ele importa o H do Preact, eu não sei o que é esse H, TW do Tailwind e Counter do Islands, que é uma pasta do projeto. Vamos ver o que ele diz aqui então. O export default da rota é o JSX, o template JSX que é renderizado no server para cada request. O template, o componente em si nunca é renderizado no cliente. Então ele está dizendo que esse componente home ele não é renderizado no cliente, só no server. Então ele só serve para gerar o HTML que vai ser enviado para o server. Isto levanta uma questão. E se você quiser re-renderizar algumas partes da aplicação no cliente, por exemplo, em resposta a alguma interação do usuário? É para isso que serve os islands do Fresh. Eles são componentes individuais de uma aplicação que são reidratados no cliente para permitir a interação. Reidratação, para quem não sabe, é um termo usado no React, se eu não me engano, não sei se originou em outro lugar, mas ele é basicamente para pegar um componente que já foi renderizado no server e fazer uma ligação, vamos dizer assim, com o código desse componente no client-side. Então ele passa a ser um componente controlado ali no navegador, e aí isso permite que o componente tenha um ciclo de vida todo ali no client, e aí você possa interagir com ele como se ele tivesse sido renderizado só no client mesmo. E abaixo tem um exemplo de um componente que o Island provê ao client, que é o counter, que incrementa e decrementa um número. Fiz uma tradução bem livre aqui desse parágrafo, mas eu acho que essa é a ideia. Ele usa o useState do Preact para manter o estado do contador. E os islands devem estar posicionados na pasta islands. O Fresh toma conta de automaticamente reidratar o island no client se ele encontrar seu uso em um template de alguma rota. Então, pelo que entendi até agora, esse componente é o único que vai ser reidratado no front, no client, e o resto vai ser tudo HTML puro lá no navegador da pessoa que estiver usando a nossa aplicação. Isso só acontece porque esse counter está dentro da pasta Islands. E aqui dentro a gente pode usar o useState para controlar esse estado lá no front. Muito interessante até agora. Seguindo em frente, o Fresh não é apenas um framework front-end, mas um sistema completamente integrado para escrever websites. Você pode receber requests de qualquer tipo, retornar responses customizados, fazer requests para databases e mais. Tipo uma API em Express do Node, por exemplo. Esta rota retorna um texto puro via HTTP ao invés de uma página HTML, por exemplo. E aqui é aquele endpoint API/joke que a gente já viu e que é bem parecido com um handler do Express ou do Next.js, que também usa Express por baixo dos panos. Isso também pode ser usado para fazer carregamento de dados assincronamente para uma rota. Aqui tem uma rota que carrega posts de um blog a partir de um arquivo no disco. Então a gente tem uma rota dentro de, então vai ser /blog /id de um post, e aqui dentro a gente tem um handler que vai receber o nosso request e um contexto, e aí o Fresh vai automaticamente parsear os parâmetros aqui da nossa rota. Então ele vai receber o ID e já vai atribuir a esse ctx.params.id, e aqui a gente pode ler o texto do nosso post a partir de um arquivo Markdown que está dentro da pasta posts da nossa aplicação. E aí a gente manda renderizar, passando o body, e esse body chega como prop aqui nesse componente, que é o default export desta rota. Então o body chega aqui via props.data. Aí aqui a gente pode pegar o conteúdo do Markdown e renderizar dentro do nosso
template de post de blog. E pelo fato do Fresh trabalhar com server-side rendering dinâmico, isto é imperativamente rápido. Isto faz do Fresh uma solução ideal para rodar no Edge, em serviços como Deno Deploy, Netlify Edge Functions ou Supabase Edge Functions. Isto resulta em renderização acontecendo fisicamente próximo do usuário final, o que minimiza a latência de rede. E deployar uma aplicação Fresh para o Deno Deploy toma apenas alguns segundos. Apenas faça push do código para um repositório do GitHub e linke este repositório a um projeto do Deno Deploy no painel. E o seu projeto então é servido a partir de 33 regiões ao redor do mundo com 100 mil requests por dia incluídos no plano grátis. E aí é o jabazinho do Deno, né? Porque pelo que eu entendi, o Deno também, na verdade, o Deno.com é um serviço de cloud para deploy de aplicações JavaScript e o Deno.land é o Deno em si, que é o runtime de JavaScript e TypeScript. Enfim, aí aqui a gente tem o site do Deno, que é bastante simples. Deixa eu ver a documentação aqui. A documentação tem relativamente bastante conteúdo já. Mas é isso, eu acho que já deu para ter um bom overview do que é o Fresh. Ele é bem parecido com o Next. E tem algumas características bem interessantes, tipo esse conceito de islands, que permite que a gente envie menos código para o cliente. Então vamos ver se essa é uma solução que vai vingar mesmo e se vai fazer o Deno ser mais utilizado. Enfim, eu acho que é uma novidade interessante no mundo JavaScript / TypeScript. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem embaixo o que você achou do Fresh e o que você achou desse vídeo também. Eu vou apreciar bastante o seu comentário. Deixa seu like também se você gostou do vídeo. Se inscreva se você não for inscrito. E eu vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais!